São duas lutas que nós estamos trazendo. Uma é essa do Rodoanel, que nós precisamos do compromisso do governo federal com vários ministérios para conquistar, anular esse leilão e impedir a realização. Então, fazer questão de frisar aqui as 4 propostas alternativas e propositivas que nós estamos trazendo, que o Glauco colocou aqui. Primeira, inclusive, quando o Pimentel foi governador de Minas Gerais, nós descobrimos que ele fez um projeto junto com o DENIT para se fazer a revitalização e ampliação do anel rodoviário. Então, nós precisamos um compromisso do governo federal de fazer a renovação, ampliação, se for necessário, a duplicação do anel rodoviário, para resolver o problema de mobilidade. Segundo, isso aqui, resgatar o transporte de passageiros através de trens entre as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, realidade que tinha até 50 anos atrás. Terceiro, que o governo Lula nos ajude a impedir a consumação do processo de privatização do metrô e que o metrô seja estendido para várias cidades da região metropolitana. Quarto, melhorar o transporte de ônibus. Então, essas 4 propostas positivas, se o governo federal entrar nessa luta, nós vamos. E junto com isso, o Rodoanel, que é uma questão gravíssima, mas que a doutora Alessandra é uma das doutoras no assunto aí, eu deixo para ela. A gente tem que conquistar, anular a tal da resolução. Como o pessoal falou, existem vários empreendimentos ameaçando, né, povos e comunidades tradicionais do estado de Minas. E no cerne disso, a base disso está a resolução 1 de 2022 da CEDES e CEMAD. É uma resolução que o governo Zema editou para regulamentar a consulta prévia, livre e informada no estado de Minas Gerais. Existe um consenso nos especialistas do tema que consulta prévia, o direito à consulta não se regulamenta. A Convenção 169 da OIT, por ser norma de direitos humanos, ela é auto-aplicável, então não caberia regulamentação. Toda a regulamentação que a gente já teve, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, foi violadora aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, restringiu. Então o consenso é que não se regulamenta. Quem que regulamenta, quem é que diz como se faz a consulta? São os próprios povos, por meio dos seus protocolos de consulta. Então esse é o consenso. Agora, o governo Zema, numa tentativa assim, muito inteligente e a favor das mineradoras, procurou regulamentar a consulta para facilitar a implementação dos empreendimentos. Então, hoje no judiciário, o que mais barra empreendimento é o direito à consulta. Então, é uma arma que os povos têm. O governo Zema procurou regulamentar justamente para dizer que está tendo consulta aos povos e comunidades tradicionais, assim liberar os empreendimentos. Então, assim, é uma grave violação de direitos humanos. E aí a gente teria vários pontos, vou citar muito rapidamente, de violação dessa resolução. O primeiro é vício de iniciativa, então não teve consulta aos povos, não teve participação dos povos indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais. É uma norma estadual que está regulamentando uma convenção que deveria, se fosse regulamentada através de norma federal. É uma norma que também regulamenta a trata de direito indígena, competência privativa da União. Então é uma norma assim nula, que no mundo jurídico a gente fala que é nulidade, é evada de nulidade. Fora isso, viola o direito à autodefinição, então é o Estado que está dizendo quem é povo tradicional e quem não é, por meio das organizações do Estado. E a gente sabe que a Convenção 169 garante o direito de autodefinição, é o próprio povo que se autodefine. Fora isso, a resolução abre brecha para que o empreendedor realize a consulta. A Convenção 69 e a jurisprudência internacional é muito sólida no sentido de que a responsabilidade são dos governos, não do empreendedor, que é violador, né, de direitos humanos. E o que é mais grave, a resolução ela estabelece um roteiro único de consulta geral para dizer como que vai ser a consulta aos povos, sendo que cada povo tem a sua tradição e cada povo define como quer ser consultado, procedimento, fases, datas e a forma de se tomar decisão. Então cada povo tem um jeito próprio de querer ser consultado e o Zema padroniza isso. Então é uma grave violação de direitos humanos. Aqui eu trouxe uma nota técnica
sobre essa resolução que a gente precisa derrubar. A gente já tem uma estratégia jurídica montada junto com o MPF, mas a gente precisa de apoio político até para sustentar essa estratégia jurídica. E também trago protocolos de consulta de comunidades tradicionais do estado de Minas Gerais que estão sendo impactadas por essa resolução. A falta de consulta é um método que o Zema tem adotado a todo momento lá no estado. Nós estamos tentando lutar contra isso e as nossas parlamentares produzem muita experiência de participação popular, tanto as deputadas estaduais, as vereadoras, nós aqui nos nossos mandatos também. Mas o Zema fez escola Bolsonaro, então governa para os empresários, para as elites, e com isso todo o nosso povo fica de fora. Então, nesse momento, a pauta do Rodoanel e também dessa resolução é algo muito central e muito importante para nós. Então, os nossos mandatos federais, eu, Célia, Padre João, Rogério Correia, estamos todos irmanados nesse movimento, no estado também. Queria que você soubesse que pode contar com a gente em qualquer ação que você acha que seja possível, viável, aqui em Brasília. Nós queremos estar junto, ajudar a articular. Mas acho que você tem ao seu lado uma grande lutadora, uma grande referência para nós em Minas Gerais. Com certeza a Luísa domina todos esses assuntos, ela entende, ela vive, ela atua nessas pautas e pode te ajudar até a entender um pouco mais profundamente tudo isso que nós estamos falando e colocando aqui, tá? Contem comigo. Secretária, essa comitiva aqui, acho que os relatos já trouxeram as questões centrais, assim. O governo Zema, hoje, é um governo que está se propondo a ser o substituto de Bolsonaro. O Zema quer se propor um substituto do Bolsonaro. Não tem uma relação democrática com a oposição dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, muito menos com as comunidades, muito menos com os ambientalistas, né? Tem um aparelhamento muito forte do sistema de justiça que nos faz marcar essa rodada de reuniões aqui para, de fato, pedir socorro. E os projetos centrais do governo Zema, assim, quais são, né? A gente veio aqui em Brasília 18 deputados e deputadas da oposição, justamente para pedir um afinamento maior entre o governo federal e a bancada de Minas, para que a gente consiga fazer frente ao Zema. E entre os projetos prioritários dele está a questão da privatização do metrô, a lei, o regime de recuperação fiscal, que inclusive foi negado ontem, acho que isso teve a ver com a nossa visita, que também foi muito importante, e o Rodoanel. Então, não permitir que esse projeto vá para frente, além de evitar toda a violação de direito social, ambiental, cultural do Estado de Minas Gerais, é fundamental para a gente conseguir derrotar um inimigo político que a gente tem hoje no Brasil, que é o governador Romeu Zema. Então, assim, toda a bancada de deputados e deputadas de oposição da Assembleia Legislativa tem se colocado contra o Rodoanel. Nos posicionamos assim, né? Na verdade, eu não, porque eu não era deputada ainda, mas se posicionaram assim quando o tema do acordo de Mariana foi votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E agora nós estamos constituindo uma frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel, que quer justamente o cancelamento do leilão de imediato, mas assim, a não operacionalização dessa obra, pelas questões que eu acho que aqui foram colocadas, né? A ausência de consulta livre e prévia das comunidades, a ausência de processo de participação democrático, a ausência de licenciamento ambiental. Você então prevê uma obra que não tem sequer um estudo do impacto ambiental e sobre o patrimônio, então não foi feito qualquer processo de arrimo, nada. A ausência de anuência do IBAMA, que é outra necessidade para qualquer licença de empreendimento, porque o argumento deles não, vamos fazer o leilão depois que a empresa, que é uma empresa estrangeira da extrema-direita, acho que foi da Itália, né? Da Itália. Conectada com a extrema-direita. Da Itália, né? Na hora que eles chegarem aí, para cada trecho, eles vão construir um pedido de licença. Só que numa vez que o dinheiro já está no bolso da empresa estrangeira, né? Da italiana, e a obra já é um fato, como que depois a gente vai conseguir barrar isso falando, olha, mas o IBAMA não deu anuência, mas o estudo de impacto ambiental não levou em consideração de que tem uma APA, não levou em consideração de que tem a Várzea das Flores, que é a única represa na região metropolitana, está fora de manchas de inundação da mineração.
Eu fui da CPI das Águas e Barragens, que foi uma CPI que eu fiz como vereadora na Câmara Municipal. A gente tem um problema ali em relação à mineração e abastecimento hídrico que a gente não tem em nenhum outro lugar do mundo. Porque você não tem nenhum lugar com tanta mineração numa zona tão adensada. São 5 milhões de pessoas que tem hoje o abastecimento delas, dependendo metade do Rio das Velhas, que está ameaçado ali por mais de 30 barragens de rejeito, que a pergunta não é se vão romper, é quando vão romper. Quando vão romper. Os especialistas falam isso. E um outro que foi a captação de águas no Paraupebas, que foi destruída pelo Brumadinho. Não tem qualquer solução de segurança hídrica e o Rodoanel, que veio como recurso de reparação do crime, ainda agrava isso, afetando a única represa de abastecimento da metropolitana que a gente tem. Então, assim, é muito grave. Eu não sei exatamente o que a gente poderia articular, mas eu acho que uma manifestação formal da presidência ou do gabinete da presidência seria importante. Podemos provocar nesse sentido formalmente, foi até uma sugestão do ministro Silva Almeida. Existe alguma possibilidade de provocar e colocar à disposição a Procuradoria-Geral da República para estudar a legalidade ou não desse processo, para que a gente consiga ter essa aliança estratégica para barrar isso antes que anular o leilão, antes que o dinheiro caia no bolso da italiana. Porque quando o dinheiro cair, aí fica difícil. Aí vai ficar difícil da gente barrar esse processo. Eu não acho que o Rodoanel acontece. Eu acho que é bem possível que a gente barre o Rodoanel pelas suas ilegalidades e a impossibilidade da obra. Mas você vai colocar bilhões do acordo na bolsa de uma empresa e vai gerar um transtorno, obras que começam num trecho e ficam inacabadas. É uma espécie de... Não dá para comparar, mas seria uma transamazônica da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma obra elefante que só serve para engordar a empreiteira. E a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram.